Meus amados irmãos, graça e paz de Jesus, nós queremos compartilhar a palavra de Deus. Você está animado essa noite? Amém. Glória a Deus, tão bom estarmos na casa do Senhor, tantas coisas acontecendo, não é? Testemunho do nosso irmão, uma bênção, né? Os milagres de Deus acontecendo, as crianças vindo, e com certeza Deus hoje tem também uma palavra especial para nós. Domingo de ceia, dia de nós sentarmos à mesa com o Senhor, de estarmos diante de uma mesa posta, uma mesa que foi comprada por um alto preço, uma mesa que foi posta por causa da entrega da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, irmãos, é muito lindo, muito maravilhoso. E eu queria compartilhar com você hoje uma palavra que está no livro de Atos. Gostaria que você abrisse em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Nós vamos ler do verso 19 até o 23. Esse texto marca o final da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo participa de uma igreja em Antioquia da Síria, e ali ele é separado pelo Espírito Santo, ele e Barnabé, para ir aos gentios, pregar o evangelho. Ele começa a sua viagem missionária, passa por algumas cidades, em todas essas cidades ele é perseguido, e chega aqui nesta cidade que você vai ver o que acontece aqui na vida dele. Versículo 19 nos diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto chamado perseverança. Nós queremos ver algumas coisas da vida de Paulo, algumas poucas, né, que nós não temos muito tempo, mas eu queria lembrar de um dito de Napoleão Bonaparte, que ele disse assim: a conquista fez de mim o que eu sou, e a conquista me sustentará. Napoleão cria que o que tinha feito ele ser o homem que ele era foram as conquistas que ele teve. E ele cria também que para ele continuar sendo o que ele era, ele precisava continuar conquistando. Meus amados irmãos, a perseverança é uma das marcas do cristão. Nós deveríamos ter essa marca, nós deveríamos ter esse entendimento, que não basta um bom começo, mas nós temos que terminar bem. E esse meio para muitos vai ser muito longo, para outros vai ser curto, porque cada um de nós tem uma história. Tem pessoas aqui na igreja que começaram, encontraram o Senhor desde pequenininho, criados num lar evangélico. Tem outros que já com alguma idade que aceitaram o Senhor, que conheceram o Senhor. E assim cada um de nós tem uma história. Mas, meus amados irmãos, eu quero conversar com vocês essa noite de que é preciso perseverar. Sabe, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é que começar bem é muito bom. Nós precisamos sim
conhecer o Senhor Jesus, nós precisamos sim entregar a nossa vida a Ele. Nós precisamos compreender a cruz, o sangue de Jesus. E por que estamos aqui hoje, por exemplo, numa ceia? Porque há pão e vinho aqui, o que isso significa para nós? É importante que nós conheçamos cada vez mais da palavra de Deus. É importante que conheçamos cada vez mais o Senhor nosso Deus. O profeta Oséias já nos disse que precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Quer dizer, Deus é tão grande, tão lindo, tão maravilhoso, que nós vamos gastar a nossa vida inteira, se gastarmos buscando conhecê-lo melhor, vamos gastar a vida inteira e não vamos conhecer tudo sobre ele. Vai sobrar muitas coisas que nós só vamos aprender lá no céu. Não é, amados irmãos? Então, esse é um processo que eu gostaria que cada um de nós tivesse consciência de que nós enfrentamos uma luta espiritual. Meus amados irmãos, a primeira coisa que vai ser sempre contra a nossa perseverança é o mundo. O mundo sempre vai nos apresentar algumas coisas interessantes para que a gente se desvie do caminho. Sabe, você não vai fazer grande diferença no mundo se você conhecer Jesus e de repente começar a gastar a sua vida com as coisas desse mundo. E não cumprir o chamado, a vocação, o ministério que Deus tem para você. E você não entender aquilo que Deus quer com você e obedecer. E praticar aquilo que tem aprendido. O mundo vai sempre ter uma boa proposta. Uma proposta interessante. Às vezes o mundo vai ter uma proposta indecente, é verdade. Mas às vezes ela vai parecer interessante. Ela vai parecer que não é tão má assim. Mas se não for a vontade de Deus para você, eu quero te dizer, não interessa. É preciso perseverar. É preciso prosseguir. Conhecendo o Senhor, crescendo na graça e no conhecimento, crescendo na fé. Outra coisa que vai sempre ser contra a nossa perseverança é a nossa carne. A nossa carne tem desejos, tem prazeres que muitas vezes não estão alinhados com a vontade de Deus. A nossa carne sempre vai querer uma coisa mais fácil, um caminho mais tranquilo, algo onde eu possa descansar melhor, onde eu possa aproveitar a vida, onde eu possa me regalar. A nossa carne também sempre vai militar contra o Espírito. A nossa carne sempre vai ter fruto e desejo que não são de Deus. E o terceiro poder que vai estar contra nós nessa guerra, nessa luta da perseverança, é Satanás. Meu amado irmão, não se iluda, nós estamos em guerra. Eu lembro quando eu tinha, acho que uns 16 anos, eu tinha um disco de vinil, gospel. E lá tinha uma música muito interessante, que falava isso. Estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E eu e você precisamos ter consciência disso. Que se um dia nós aceitamos o desafio de viver com Jesus, de entregar a nossa vida, o nosso coração, para que Jesus seja o Senhor, o Rei, para que Ele habite no trono do nosso coração e da nossa vida, nós entramos numa guerra. E é uma guerra de morte. Não é uma guerrinha qualquer. Não é qualquer batalha. Satanás vai tentar desviar você do caminho e te levar para o inferno. Ele vai tentar que você não cumpra o propósito de Deus na sua vida. Ele vai te lançar setas. Ele vai te lançar dados inflamados do maligno. Meus amados irmãos, dito isso, vamos para o nosso texto. Um texto de poucos versículos, mas que o primeiro versículo já é extremamente contundente. Paulo está nessa cidade chamada Listra, começa a pregar o evangelho, faz ali um milagre de um aleijado, um coxo que foi curado,
Já as pessoas querem fazer dele um Deus, querem oferecer sacrifício, ele com muito custo diz que não quer. De repente vem pessoas de outras cidades onde ele já esteve, e eles vêm ali instigando as multidões. Paulo é apedrejado. Não só apedrejado, como dado como morto, arrastado para fora da cidade. Você lembra daquela passagem em que o Senhor Jesus está escrevendo na areia e trazem para ele uma prostituta e querem que ele condene aquela prostituta? E ele calmamente se levanta e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu não sei se você sabe, mas o costume do apedrejamento, o qual nós não temos mais, mas em alguns lugares ainda se pratica, era que alguém pegasse a primeira pedra e essa pedra ia direto na cabeça para já matar na primeira. As outras daí vinham no embalo. Paulo é apedrejado nessa cidade. É arrastado para fora como morto. Os discípulos rodeiam ele e de repente esse homem está vivo. E o que ele faz? Volta para a cidade. Vai para outra cidade. Fazer o quê? A mesma coisa. Pregar o evangelho. Será que ele não teria todos os motivos para desistir? Eu fico me perguntando se eu, como pastora, Babi, não aconselharia Paulo: esquece isso. Chega para ti, já deu. É muita luta. É muito sofrimento. Quase morreu, se foi dado por morto. Às vezes nós queremos tanto proteger os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças. Mas Paulo não desistiu. Ele volta, vai para outra cidade, prega o evangelho e volta para essa mesma cidade. E volta para as outras cidades onde ele foi perseguido. Meus amados irmãos, nós vimos aqui o que Paulo então fazia nessas cidades. O que ele voltou lá para fazer? Versículo 22. Ele voltou para essa cidade que ele foi apedrejado. E a primeira coisa que ele fazia, fortalecer a alma dos discípulos. Ele vinha fortalecer o ânimo dos discípulos, para que eles não desanimassem. Você imagina você abraçar uma fé nova, e aquele que pregou o evangelho para você é apedrejado, dado como morto. E aí Paulo volta e começa a animar eles. E diz: se animem, meus amados irmãos. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus mudou a minha vida. Esse Jesus me jogou no chão, na estrada de Damasco. Eu fiquei cego, eu não vi mais nada. Até que Ananias, um discípulo, veio e impôs as mãos sobre mim. Eu fui batizado. E eu não posso mais parar de pregar esse evangelho, de falar dessa verdade. Eu era um perseguidor, por isso eu entendo esses que estão me perseguindo, mas eu não posso parar, eu não posso desanimar, e eu não quero que vocês desanimem. Ele fortalecia o emocional dos discípulos. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fazia, exortava-os a permanecer firmes na fé. A fé daqueles discípulos era uma fé iniciante, era uma fé neófita, era uma fé incipiente, era uma fé de começo. E ele então exortava. Essa palavra é uma palavra forte. E ele exortava os discípulos e dizia: vocês precisam crescer na fé. Meus amados irmãos, se nós quisermos permanecer, se nós quisermos perseverar, nós precisamos lembrar que estamos em guerra, mas nós não estamos de qualquer jeito na guerra. Efésios capítulo 6 nos dá uma armadura. E o escudo da fé é para apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Então, meus irmãos, eu e você precisamos crescer na fé. Os discípulos pediram para Jesus: aumenta a nossa fé. E eu fico pensando, qual será a nossa oração? Será que a nossa oração também é essa: Senhor, aumenta a nossa fé? Ou será que a nossa oração muitas vezes é: Senhor, aumenta a minha conta no banco? Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, eu quero os dons do Espírito. Senhor, eu estou aqui com o capacete da salvação. Meu amado irmão, eu quero te dizer, nós não podemos desistir. Você não pode desistir. Desistir jamais. Nós começamos uma carreira que está proposta para cada um de nós. E nós precisamos terminar essa carreira. E se nós olharmos para o apóstolo Paulo aqui, eu quero te perguntar: qual é o seu problema? Qual é o seu obstáculo? O que tem te impedido de completar essa carreira? Será que é algo tão difícil assim? Será que é mais difícil do que o apóstolo passou? Às vezes nós não suportamos a piadinha no serviço, ou a piadinha da família, que não nos convida mais para as festas, não é assim? Porque a gente já não ri das mesmas piadas, porque a gente já não se interessa pelos mesmos assuntos, porque a gente já não se embebeda como embebedava antes. Mas é preciso perseverar. Não podemos desistir, meu amado irmão. Cutuca o seu irmão do lado e diz: meu irmão, você não vai desistir. Desistir jamais. Se Napoleão achava que as conquistas do mundo faziam o que ele era, e ele queria continuar, as conquistas que eu e você temos são muito mais importantes, porque elas são eternas. Aleluia, alguém dê um aleluia. Elas são eternas, o que eu e você estamos fazendo aí para a eternidade. A nossa jornada não é nesse mundo. A nossa jornada é para a eternidade. E meus amados irmãos, eu fico impressionada com o apóstolo Paulo, quando eu estava meditando nesse texto para nós comentarmos hoje. E olha a terceira coisa que o apóstolo Paulo fazia. Mostrando que através de muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. A gente não quer tribulação. A gente quer sombra e água fresca. A gente quer tudo de bom. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou aqui para animar vocês, porque é por muita tribulação que a gente alcança o reino. E meus amados irmãos, às vezes nós queremos açucarar o evangelho. Quando o evangelho às vezes é carne de pescoço. É duro. Mas meus irmãos, eu quero te animar essa noite. Que nós vivemos num país livre. Semana passada nós tivemos aqui o domingo da igreja perseguida. Nós vimos algumas nações onde é proibido pregar o evangelho, onde eles passam por isso que Paulo passou. Isso continua existindo nos dias de hoje, mas não é o nosso caso. Só que você lembra que eu falei que o mundo e a nossa carne, eles militam contra nós? Porque às vezes a nossa zona de conforto, a nossa liberdade, as nossas facilidades nos faz ficar preguiçosos. Porque é fácil, a gente não quer fazer nada. A gente quer que outro faça. A gente quer terceirizar. A gente quer pagar o pastor para fazer. A gente quer pagar alguém para fazer aquilo que a gente devia fazer. Ou a gente acha que isso é só para o líder. Mas, meus irmãos, a maioria da obra de Deus é responsabilidade minha e sua. Igualmente. Igualmente. Mas muitas vezes nós estamos com tantas propostas interessantes do mundo que não sobra tempo.
para aquilo que Deus tem para nós. E quantas vezes a gente não quer? Porque é melhor ficar por aqui, ganhar um bom salário, ter um bom carro, construir uma casa e viver a vida com a família. Que não tem nada de errado, desde que esse seja o seu chamado. Desde que essa seja a proposta de Deus para você. Mas se Ele tem algo mais, meu irmão, obedeça. Não se distraia com as coisas desse mundo. Aquele que foi arregimentado não deve se distrair com as coisas desta vida. Né, Roger? Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, depois ele fez a parte prática, ele instituía os diáconos e a igreja seguia. Ele voltou para todas aquelas cidades. Meus amados irmãos, começar bem, firme na palavra, firme no evangelho, relacionamento pessoal com Cristo vivo, diário. Permanecer, perseverar, apesar de todas as lutas e tribulações. Permanecer, perseverar, apesar de todas as facilidades desta vida. E meus amados irmãos, terminar bem. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 13, o verso 13. Nós vamos ler três passagens bíblicas e eu estou encerrando a minha meditação. A primeira é Marcos, capítulo 13, verso 13, uma palavra de Jesus. É o Senhor Jesus falando. Treze. É um versículo do sermão profético do Senhor Jesus. 13:13, ele diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, será que você pode ler comigo? Que perseverar até o fim, esse será salvo. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Vamos perseverar até o fim? Amém. Vamos olhar o apóstolo Paulo, vamos para Filipenses, capítulo 3, os versos 12 a 14. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meu amado irmão, eu e você, se você está aqui, eu quero crer que nós fomos conquistados por Cristo Jesus, amém? Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Lembrando que Paulo, quando escrevia essas palavras, estava preso na sua primeira prisão. E o último texto que eu quero ler com você é 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, dos versos 6 a 8. O mesmo apóstolo Paulo, aquele que lá em 2 Coríntios ele dá o relatório de tudo que ele recebeu de açoites, de prisão, de naufrágio, de apedrejamento e todas as coisas pelas quais ele passou e nada o impediu de continuar. E aqui 2 Timóteo foi a última carta de Paulo antes de ser martirizado em Roma, antes de ser decapitado. Tem aquele filme muito lindo, pena que não está mais em cartaz, Paulo, o apóstolo de Cristo. Se você puder achá-lo, vale a pena ver. Então ele diz assim para Timóteo, no capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,
e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Meus amados irmãos, eu quero que eu e você estejamos lá. Que eu e você possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que nós sejamos fiéis até o fim. Se você estava pensando em desistir, se você acha que tem algo difícil demais, eu quero te dizer, não tem. Não desista, vamos em frente. Eu quero te animar nessa noite. Há tribulação, sim. É difícil, mas é possível, porque maior é aquele que está em nós. E já muitos santos, muitos homens e mulheres de Deus trilharam um caminho muito difícil para que eu e você pudéssemos conhecer esse evangelho da graça, esse perdão dos nossos pecados, essa libertação da nossa natureza pecaminosa, caída. E para que eu e você pudéssemos hoje repartir pão e vinho. Estarmos em comunhão com o nosso Senhor. Amém? Que você se coloque de pé. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Meus amados irmãos, participar da ceia, que nunca seja para nenhum de nós algo comum. É um momento especial. É um momento onde a igreja de Cristo se reúne para, em comunhão, lembrar do sacrifício de nosso Senhor Jesus. Lembrar daquele que era, que é e que há de vir. Lembrar do Alfa e do Ômega. Lembrar daquele Jesus que lá na cruz do Calvário comprou para mim e para você perdão dos nossos pecados. Aquele que não desistiu no meio do caminho. Aquele que não hesitou em ir até o fim. Aquele que não se poupou de nada para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui. Com uma mesa posta, uma mesa farta. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Examine-se o homem a si mesmo. Mas é imprescindível que nós sejamos comprometidos, não com a religião, mas comprometidos com o Senhor Jesus, porque Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou e vive, aleluia. E Ele está aqui. E eu queria que a gente tivesse um momento de examinarmos a nós mesmos. De examinarmos as nossas motivações, de examinarmos as nossas desmotivações, os nossos desânimos, se eles fazem sentido diante da palavra que nós lemos hoje aqui. Queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu não sei se você quer se ajoelhar, sentar ou ficar em pé, mas eu queria te convidar a derramar o seu coração perante o Senhor, a deixar o Espírito Santo do Senhor te trazer a profundidade da riqueza do conhecimento de Cristo. Que cada vez mais Cristo possa ser vivo no nosso coração. E que nós possamos estar animados
para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A fidelidade no pouco é imprescindível. Às vezes pensamos que se tivéssemos muito seríamos fiéis, mas não somos no pouco. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, nessa igreja linda, linda porque cada vida aqui é linda e preciosa aos Teus olhos, Senhor. Deus, muito obrigada porque o Senhor nos chamou um dia, porque um dia nós pudemos compreender que somos pecadores, que carregamos o pecado arraigado no nosso coração. E que só o Teu sangue, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, de toda injustiça. E pelo Teu sangue somos justificados. O Senhor se fez justiça por nós. O Senhor carregou todo o peso. O Senhor sofreu tudo o que tinha que sofrer. Senhor, quantos mártires morreram por causa do Evangelho, para que ele chegasse até nós, para que nós pudéssemos compreender, para que nós pudéssemos ser libertos, para que as cadeias que nos prendem ao pecado possam ser quebradas, e nós possamos ser livres para dizer não aos vícios, como nosso irmão testemunhou hoje aqui. Senhor, nós queremos participar do pão e do vinho, mas checa o nosso coração, esquadrinha o nosso coração, vê se há em nós ainda algum caminho mau. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque quantas vezes a nossa oração é tão egoísta e tão mesquinha. Não sabemos orar como convém. Mas juntos, como estamos aqui como igreja, queremos te pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, derrama sobre nós os Teus dons espirituais. Mas não para que a gente venha se gabar e dizer, eu tenho um dom espiritual. Mas para que a gente seja útil ao Senhor. Para que a gente seja usado. Para que a gente seja uma bênção aonde a gente estiver. Para que a gente seja um vaso de honra para o Senhor. E assim, Pai, queremos participar dessa ceia com temor e tremor, porque foi o Senhor que derramou o sangue. O Senhor foi traspassado. O Senhor foi ferido pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados. E pelo Teu sangue, Senhor, nós fomos lavados. E o Senhor venceu a morte. E o Senhor ressuscitou e vive. E por isso nós também podemos viver. Podemos ter uma vida espiritual. Estamos em guerra, é verdade. Mas na certeza da vitória. Já temos a certeza da vitória, porque o Senhor venceu. Então contigo somos mais que vencedores. E no Teu nome, Jesus, oramos, agradecidos. Aleluia.